Bom, então vamos lá, falar um pouquinho da integração sensorial e do autismo. Só um minutinho, Sara, só para eu abrir aqui. Vocês estão enxergando a tela toda? Não, né? Não tá Não, com bem uma pertinho. apresentação. Não tá. Visualização. Hum? Colocar como visualizar a Eu tela tô inteira, né? tentando aqui, não lembro visualizar a apresentação. Apresentação. Foi. Vai. Pronto, Sara, pode ir. Deu. Então, o nosso mundo hoje é sensorial, né? A gente está o tempo inteiro recebendo estímulos sensoriais, precisando interpretar eles, né, para a gente conseguir responder. E como que esses estímulos eles nos afetam? Eles servem para nos acalmar, alertar, eles exigem uma resposta mais rápida e tem alguns que precisam ser esquecidos. Pode mudar, né? Então, a integração sensorial, ela é um processo neurológico e quem é responsável por ela é o sistema nervoso, que organiza e interpreta as experiências sensoriais que a gente está recebendo o tempo inteiro para conseguir dar uma resposta adequada para a gente ter um uso efetivo dessa integração sensorial. E por que que a gente precisa integrar? A gente precisa organizar várias partes em um todo, porque quando está tudo integrado, trabalhando junto, a gente funciona melhor, né? E o sistema nervoso que é responsável por organizar essas informações que a gente está o tempo inteiro recebendo. Então, o que é a integração sensorial? É um processo neurológico e natural. Ele é inconsciente, a gente não precisa estar pensando nele para ele acontecer, né? Como se fosse automático, igual a gente respirar. A gente não consegue observar esse processo acontecer, né? E a gente organiza essas informações que são detectadas pelas sensações que vêm do paladar, do olfato, do movimento. A gente vai dar um significado para o que a gente está recebendo, vamos filtrar essas informações e a gente vai selecionar o que é necessário. Por exemplo, eu estou aqui falando e tem barulho na rua, né? Mas eu consigo selecionar que eu preciso concentrar aqui e não noto o barulho lá de fora. Pode mudar, né? E para que serve a integração sensorial? Ela nos ajuda a agir ou a responder às situações que a gente está vivenciando de forma intencional, que é o que a gente chama de resposta adaptativa. Então, a gente trabalha o tempo inteiro com a integração sensorial buscando uma resposta adaptativa. E a integração sensorial é a base para o nosso aprendizado e para o nosso comportamento. Aqui são os sistemas sensoriais envolvidos na integração sensorial. A gente vai ter o sistema vestibular, gustativo, proprioceptivo, olfativo, tato, o auditivo e o visual. Pode mudar. E os nossos sistemas, eles estão o tempo inteiro mandando informação para o nosso cérebro, para o nosso corpo, né? E essas informações, elas servem como suprimentos para o nosso sistema nervoso central. E ele precisa o tempo inteiro dessas informações, de novas e diferentes, para ele conseguir se desenvolver adequadamente. Quanto maior a variedade de nutrição sensorial para o nosso cérebro, melhor é a maneira dele se desenvolver e funcionar. E quais são os tipos de sensação que a gente recebe? A gente recebe tanto sensações que vêm de fora do nosso corpo, a gente recebe sensações de como o nosso corpo se movimenta e como que ele está posicionado no espaço, né? E a gente também recebe sensações de dentro do nosso corpo. As sensações que vêm de fora do nosso corpo, a gente vai receber através de visão, audição, paladar, olfato e tato. Pode mudar, Dani. As que a gente vai receber de como o nosso corpo está no espaço, como que ele está se movendo, a gente vai receber através da posição e do movimento, que é pelo sistema proprioceptivo, e através da gravidade, do movimento de cabeça e do equilíbrio, pelo sistema vestibular.
E as sensações que vêm de dentro do nosso corpo, a gente recebe pela sensação visceral, que vai ser pelos nossos órgãos. Pode mudar. E para quem que é a integração sensorial? Lá, antigamente, quando começaram os estudos, os primeiros estudos foram feitos para crianças que tinham dificuldade de aprendizagem. Notou-se que os sistemas sensoriais influenciavam na aprendizagem da criança. Então, primeiramente, a integração sensorial foi indicada para quem tinha dificuldade de aprendizagem, e depois foram tendo os novos estudos, tanto com crianças com paralisia cerebral, a dificuldade de aprendizagem, o autismo, TDAH, entre outros. Não necessariamente a criança precisa ter um diagnóstico para ter uma dificuldade sensorial, né? Ela pode ter um transtorno de processamento sensorial e não ter nenhum diagnóstico relacionado, né? Ela pode ser como a gente utiliza, né, uma criança típica e ter um transtorno de processamento sensorial. Recentemente a gente até viu a reportagem do filho do Bruno Gagliasso, né, que é uma criança típica e que recebeu um diagnóstico de transtorno do processamento sensorial. Pode mudar. E o que a gente sabe da relação entre o autismo e o processamento sensorial? Começou-se a ver essa relação desde 43. Kanner já colocou nos seus estudos, né, que as crianças com autismo tinham fascinações sensoriais. Elas gostavam de luzes, objetos que giravam, tinha muita sensibilidade a sons e a objetos em movimento. Hoje em dia, o que a gente tem? Que mais de 80% das crianças que têm autismo, elas vão apresentar problemas de integração sensorial. Pode mudar, né? E essas características sensoriais nas crianças com autismo, elas vão ser muito diferentes de uma criança para outra. A gente, às vezes, vai ter algumas parecidas, né? Mas nem sempre as queixas são as mesmas. Eles podem ter tanto dificuldade na percepção do estímulo, ou depois que recebe lá na integração, ou na modulação dessa resposta aos estímulos. E essas dificuldades podem estar presentes ao longo da vida. E aí, agora eu trouxe um pouquinho para ficar mais fácil da gente visualizar como que vai afetar na gente esse processamento sensorial, né? Eu trouxe dos 3 principais sistemas, são os que a gente mais vê, mais trabalha, que vai ser o vestibular, o proprioceptivo e o tátil. Os outros sistemas, visual, auditivo, olfativo, a gente estimula eles, mas através desses 3 principais. Então, geralmente, as áreas afetadas, quando a criança tem uma dificuldade no processamento sensorial do sistema vestibular, a gente vai notar que a criança tem dificuldade no controle postural, ela vai ter dificuldade de tônus muscular, principalmente quando for para fazer extensão, ela vai ter insegurança gravitacional, dificuldade na coordenação motora bilateral, dificuldade no controle motor ocular, e vai variar muito o nível de excitação e alerta dela. Pode mudar, Dani. Às vezes, falando daquele jeito fica mais difícil, então eu coloquei alguns exemplos. Às vezes, a gente observa que a criança tem dificuldade de permanecer sentada na cadeira. É uma criança que senta e não consegue manter a postura, acaba escorregando, ficando meio deitado na cadeira, né? É uma criança que gosta muito de escorar em outra pessoa, às vezes prefere brincar deitada no chão, cai com frequência. Isso tudo são características do processamento vestibular. Eu trouxe como exemplo para ficar mais fácil para a gente visualizar. Outros exemplos são quem tem o sistema vestibular afetado. Muitas vezes tem dificuldade de participar de brincadeiras em parquinho, né? Em balanço, escorregador, em festinha, e atividades como esporte, jogar bola, ela vai estar afetada também, vai ter mais dificuldade por causa do equilíbrio, do controle postural e pelo medo do movimento também. Pode mudar, Dani. As áreas afetadas pelo sistema tátil vão ser as reações emocionais ao estar perto de outras pessoas, a tensão, o nível de atividade, a irritabilidade,
as habilidades motoras orais, as habilidades manuais e o planejamento motor. E aí isso vai chegar para a gente como queixa de... Pode mudar, Dani. Muitas vezes, dificuldade no desempenho das EVDs, a criança tem dificuldade, às vezes, para abotoar a roupa, para escovar o dente, pintar o cabelo. Ela vai ter um desempenho abaixo do esperado na escola, porque ela vai ter dificuldade para manusear as ferramentas de escrita de recorte, e ela vai ter uma interação pobre com os coleguinhas, que pode ser resultado de uma modulação inadequada desses estímulos táteis. No sistema proprioceptivo, as áreas que a gente vai ter afetado vai ser tônus muscular geral, estabilidade articular, o controle postural, planejamento motor. Esse tônus muscular geral, no autismo a gente vê muito como a hipotonia, né? Quando a gente pega na criança, ela é mais molinha do que o normal, né? Essa estabilidade articular deixa eu ver como que eu explico. Como se a criança tivesse uma hipermobilidade, ela apoia, assim, a gente vê que o cotovelo estende mais, fica bem esticadinho, o joelho, sempre onde tem as articulações. Pode mudar, Dani. E aí, muitas vezes, vem para a gente como queixa, como uma dificuldade para utilizar a força manuseando objetos. Às vezes, na escola, segura o lápis muito forte ou muito fraco. Quando está com algum brinquedo, aperta muito ou põe pouca força, até mesmo quando encosta na gente, né? Tem uma dificuldade para jogos de construção, de montar blocos, e não tem um planejamento motor de antecipação. Por exemplo, para jogar uma bola, jogar um futebol é mais difícil para essas crianças. E o que isso implica no dia a dia delas? Elas vão ter um comportamento mais rígido, que pode ser motivado tanto pela hiperreação ou pela hiporreação. Elas vão ter o processamento sensorial influenciando no desempenho funcional dela, em atividades diárias, de comer, escovar dente, trocar de roupa, no sono. E quando a criança tem uma hiperresposta ou uma aversão a gosto, cheiro, na alimentação, ela vai ter uma rigidez maior e pode, aí vem a seletividade, né? Vai desencadeando outras coisas. Pode mudar, Dani. E muitas vezes as famílias chegam relatando para a gente, elas não conseguem relatar, né, que ela tem uma dificuldade no processamento sensorial. Muitas vezes as queixas vão vir encobertas em alguma dificuldade que teve de viagem, em alguma dificuldade que tem para realizar essas AVDs. Então, cabe a gente ir investigando, né, aprofundando para conseguir identificar se é realmente uma dificuldade de processamento sensorial. Outra queixa que os pais trazem muito e às vezes a gente não correlaciona com a integração sensorial é a necessidade de monitoramento constante. Às vezes é uma criança que se arrisca muito, não tem noção de perigo, e isso tudo está relacionado a essas questões sensoriais. E como que a gente identifica o transtorno de processamento sensorial? Eu trouxe aqui os que são citados pela Dinheires, que é quem desenvolveu a teoria, né, de integração sensorial. Então, ela orienta a gente a utilizar testes padronizados que envolvem observações diretas da criança, ou seja, o terapeuta aplica com a criança, né? Era muito utilizado o CIPT, que é ela quem desenvolveu, né? E agora a gente tá com o Easy, que acabou de lançar, né? Que é uma avaliação mais atualizada. As observações clínicas não padronizadas, as observações informais do comportamento espontâneo da criança, que seria um brincar livre mesmo, a gente observar ela brincando. E é interessante a gente observar tanto em consultório quanto no ambiente da criança, né, em casa. E os questionários e entrevistas da história sensorial da criança. Os questionários seriam o SPM, o perfil sensorial e a entrevista desde a anamnese, porque a gente consegue notar sinais desse transtorno, processamento sensorial, desde o nascimento. Eu trouxe essa imagem aqui que fica mais fácil para a gente visualizar.
O transtorno do processamento sensorial, ele é dividido em 3 transtornos, nos de modulação, nos de discriminação e os de motores de base sensorial. Os transtornos de modulação são divididos nos de hiperresposta e hiporrespostas. Os de discriminação vão envolver tanto visão, audição, tato, gosto, o cheiro e a posição e o movimento. E os transtornos motores de base sensorial vai envolver distúrbios posturais e as dispraxias. Pode mudar, Dani. E quando que é indicada a integração sensorial para criança, né? Quando a gente vê, quando se nota que aquilo está sendo disfuncional para ela, né? Está impactando na funcionalidade dela. Então, sempre que a gente vê que está dificultando ela realizar as tarefas delas do dia a dia, que ela tem que fazer e que ela precisa fazer, a gente indica a avaliação com alguém, com algum TO capacitado para avaliar pela integração sensorial e, se preciso, a intervenção. Pode mudar, Dani. E quais são os princípios do tratamento da integração sensorial? São experiências sensório-motoras ativas. A criança quem guia a terapia, né, é direcionado pela criança, dado um desafio na medida certa para ela, não pode ser nem fácil demais, né, para ficar sem graça, nem muito difícil para frustrar ela, tem que ser na medida certa. A gente espera sempre uma resposta adaptativa, uma participação ativa da criança e o direcionamento dela. Pode mudar, Dani. E quais são os objetivos da terapia de integração sensorial? É promover a autorregulação para aumentar a habilidade de manter a atenção em atividades, melhorar tanto a coordenação quanto o planejamento dos movimentos, para ela ter sucesso nas atividades dela do dia a dia, melhorar a autoestima e a confiança, melhorar a participação social e a aceitação da criança. Pode mudar, Dani. E o que é essa resposta adaptativa que a gente tanto busca na terapia de integração sensorial? São comportamentos criativos que a criança vai descobrindo como uma nova forma dela usar o corpo para ter um sucesso e vai indicar níveis mais altos de desenvolvimento e uma organização sensorial foram atingidos. E a resposta adaptativa sempre busca a melhora da atenção, do controle da postura e do planejamento de movimentos. Então, a intervenção em integração sensorial é composta por experiências sensoriais e respostas adaptativas. Ela vai acontecer sempre no contexto do brincar, providas por um terapeuta vigilante. A terapia é dirigida pela criança, né? Mas o terapeuta tem que estar sempre atento ali e conduzir, buscando o objetivo dele, né? E tem que ser em um ambiente que dê suporte à provisão de experiências sensoriais. A integração sensorial, ela tem as medidas de fidelidade que a gente tem que seguir para dizer que aquilo é uma terapia de integração sensorial. E isso tudo está lá dentro dessa medida, tanto o contexto que tem que acontecer, como que a sala tem que ser montada, quais as formações do terapeuta. Então, assim, é uma sala que tem que ter espaço para a criança fazer alguma atividade física, a sala tem que ser protegida, o terapeuta tem que garantir a segurança da criança para ela não machucar. Isso tudo a gente encontra nessa medida. Pode mudar, Dani. Então, resumindo, os sistemas sensoriais, eles trabalham desde muito cedo para desenvolver funções complexas que são necessárias para o nosso aprendizado e para a nossa independência, e as disfunções da integração sensorial são caracterizadas pela falha no processamento e na integração das informações que vêm dos sistemas. E lembrando que os principais sistemas que a gente utiliza na abordagem, né, vai ser o sistema tátil, vestibular e o proprioceptivo. Pode mudar, Dani. Eu trouxe essa imagem aqui, que eu gosto muito de usar ela, até mesmo para explicar para os pais, né? Que o
o nosso desenvolvimento, né, é como se fosse uma casa. E aí os nossos sistemas sensoriais, ó, tá na base da casa. Então, assim, se a base tá fraca, né, tá faltando alguma coisa, essa casa vai ficar pendente, né? Essa construção vai ficar pendente. Então, os nossos sistemas sensoriais são base para o nosso desenvolvimento. A gente consegue visualizar por essa imagem que vem os sistemas sensoriais e depois lá em cima que vai estar as atividades de vida diária, as aprendizagens acadêmicas e o comportamento. Então, a gente precisa de uma base sólida para ter um desenvolvimento bacana, né? Pronto, Dani, pode passar. Era isso, espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho da abordagem para vocês. Obrigada, Sara, você trouxe bastante, bastante mesmo. Eu vou te fazer uma pergunta, uma provocação, para a gente vai fazer um debate aqui. Eu não seria nem como, Uhum. como explicar isso, que durante a sua fala eu fui me lembrando de algumas situações. Essas sessões de terapia de integração sensorial, elas podem ser ministradas pelos assistentes terapêuticos, que a gente tem visto algumas pessoas, alguns assistentes terapeutas de terapias ministrando essas sessões. Elas podem ser feitas por essas pessoas? Não. A terapia, a integração sensorial hoje, ela é uma abordagem da terapia ocupacional, então o terapeuta ocupacional é o único profissional habilitado a realizar ela, né? E tem várias etapas de formações para o terapeuta conseguir fazer ela, né? Poder trabalhar com ela, né? Que a gente também encontra na medida de fidelidade. O que os outros profissionais podem fazer, os assistentes terapêuticos, é às vezes usar de orientações, né? Da integração sensorial para conseguir alcançar alguma coisa. A gente orienta muitas vezes estímulos que podem ajudar a acalmar a criança ou para aumentar o nível de alerta da criança. Então, isso tudo a gente consegue orientar para outros profissionais estarem usando. Mas a integração sensorial é só o terapeuta ocupacional. Obrigada. Eu vou passar para a Dani agora para ela ver os comentários e as perguntas e dar início, dar continuidade ao nosso debate. Dani. Obrigada, Sara. A integração sensorial é uma coisa que eu gosto muito e que eu aprendi muito enquanto o Pedro crescia, sabe? O Pedro teve uma fase que nós resolvemos fazer o desmame da medicação que ele usava na época, e assim, foi visível a questão do sensorial dele, o quanto estava mexido, sabe? E foi foi muito difícil, porque enquanto a gente tirava a medicação, ele transpirava muito, muito mesmo, e ele corria para um lado, e ele corria para o outro, ele corria para um lado, corria para o outro. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo com esse menino? E ele chorava muito, e ele começou a demonstrar, depois da retirada da medicação, eu comecei, só um minutinho, só pedir o Pedro baixar aqui, Pedro, isso. Eu comecei o Pedro começou a mostrar, a sinalizar sinais faciais que eu nunca tinha visto. Então, ele começou a chorar quando ele via um filme triste, ele começou os sinais, assim, de quando ele estava mais aborrecido, ele mostrava isso nas feições, coisas que antes não fazia e que eu acho que era porque o remédio controlava tudo sensorialmente, né? Uhum. Todos os sentimentos dele, na verdade, acho que estavam controlados pela medicação. E aí aconteceu uma situação muito legal, porque quando ele começava a ter crise, ele falava assim: massagem, massagem, massagem. E aí eu pegava nas costas dele e eu apertava, sabe? Eu fazia com muita força. E ele buscava esse estímulo e eu falava: acalmou, Pedro? Foi acalmando? Acalmou, acalmou. E assim, eu acho que o limiar de dor do Pedro é muito baixo, porque desde muito pequeno
ele se machucava, quer dizer, ele batia a porta, eu contei isso ontem pro Bruno, ele batia a porta do meu apartamento no dedinho dele, que era a porta de correr da varanda, e não dava nenhum sinal de que aquilo estava machucando ele, né? E aí eu fico, né? Quando eu vejo crianças tão pequenas sendo medicadas, eu fico pensando na importância dessa integração sensorial ser feita desde pequenininho. E o quanto isso daria qualidade de vida para esses meninos, porque o que a gente vê hoje, Sara, é uma quantidade de remédio sem ter dado a oportunidade de desenvolvimento terapêutico, sabe? Isso me E deixa a, muito. e a porcentagem é muito alta, né, Dani, dos casos de criança com dificuldade de integração sensorial associada ao autismo, né? Muito, E o muito que grande. acontece muito é que, como a gente, assim, não é visível pra gente o que que é integração sensorial, né? Então, muitas vezes medica achando que é uma questão de comportamento, que é alguma outra coisa, e não uma dificuldade sensorial da criança. Nós estamos com um caso de um menino que ele só dá problema na hora do intervalo e na hora da educação física. E a escola está insistindo comigo de que isso é um problema do TOD. E eu falei para eles, não é. Isso não é um problema do TOD, isso é um problema sensorial, isso é um problema do autismo. Uma questão do autismo. E não. Falei, gente, pequenas adaptações, vocês vão conseguir sucesso com esse menino. Né? E eu venho tentando buscar essa informação, mas é igual informação, levar essa informação. Mas assim, tem sido um trabalho muito difícil, porque as pessoas não conseguem entender o que é o sensorial, sabe? E assim, É. eu vou te falar, desses nossos 200 cadastrados, eu não conheço, sinceramente, eu não conheço nenhum que não tenha questões sensoriais. Uhum. Nenhum. Então, assim, eu falo da importância da terapia ocupacional e fico muito preocupada com a questão da medicação, porque eu vi isso no Pedro acontecer, sabe? E o quanto de lá para cá ele vem evoluindo, porque até então ele não tinha TO. Era a única terapia que eu não tinha conseguido ainda para ele. Vai. Era TO. E aí, quando ele começou a fazer, foi só aparecendo cada vez mais. Eu vi que ele buscava, assim, me dá isso porque eu preciso disso, sabe? E foi muito interessante. Queria muito, muito mesmo que a gente pudesse trabalhar isso de alguma forma, sabe? Eu já fiz até algumas propostas para alguns terapeutas, sabe, Sara? E vou fazer aqui para você também. Da gente, de repente, conseguir fazer uma instrução para essas mães, sabe? Do que é a integração sensorial, né? Não para que a gente possa fazer, que foi isso que a Teresa trouxe aqui hoje. Nós sabemos que tem assistente terapêutico oferecendo terapia ocupacional, e isso não pode acontecer. Nós já sabemos aqui em São João. Então, assim, eu fico muito preocupada com isso, muito. E aí, a única forma que a gente tem de alertar essas famílias é assim, é É. discutindo, é falando, é mostrando o que é, né? Então, E assim, assim, incluir, às vezes, para a escola, para a família, são estratégias simples da gente orientar para elas estarem incluindo, que pode ajudar a criança, né? pois é. E isso nas escolas, toda vez que a gente vai em escola, a gente pede para montar um cantinho sensorial, sabe? Toda vez, vamos montar um cantinho sensorial. E uma das nossas propostas é que a gente possa montar, junto com a equipe da escola, esse cantinho, sabe? Com coisas que sejam doações da comunidade, qualquer coisa, mas que a criança saiba que naquele lugar, naquele momento que ela se sente muito desconfortável com tudo aquilo, ela tem um lugar para ir acolhedor, sabe? Uhum. Então, assim, queria te agradecer imensamente a sua contribuição, queria agradecer mesmo. E te pedir mesmo, sabe? Eu sei que o seu tempo também é corrido, conversei com você sobre isso, né? Nós queremos ter pessoas que possam agregar esses conteúdos para a nossa comunidade, porque às vezes, por exemplo, nós estamos com um número grande de adultos sendo diagnosticados. Eles não têm noção, às vezes, do que é essa questão sensorial, sabe? Uhum. Então, é uma questão que eu queria, assim, depois conversar mesmo com você, porque, Pedro, você pode abaixar para mim, filho? Isso. Era uma questão que eu queria conversar com você, porque eu acho que é muito importante.
tá? E antes a gente ouvia falar na integração sensorial só para criança, né? Agora já Isso. estão tendo estudos para adulto. Isso. Eu me lembro que quando o Pedro começou a crescer, eu até brinquei com a Marina. Eu falei, Marina do céu, como é que nós vamos fazer? Aí ela, eu não tenho material para estrutura para meninos tão grandes, porque o Pedro tá enorme, Aham. né? Aí eu falei com ela, uai, ele vai se virando aí, minha filha, porque aqui que ele vai ficar. Mas de repente até isso, né? Da gente montar uma oficina para, sei lá, para a gente trabalhar de alguma forma essas questões sensoriais com os adultos também, É uma boa ideia. né? A Denise colocou aqui, o pessoal deu boa noite, né? E a Denise colocou aqui, ó. Boa noite, pessoal. Muito bacana essa sua colocação, Dani. Essa questão da medicação é muito complicada mesmo e deve ser debatida sempre. Eu vejo um excesso, né? Eu sei que a gente precisa, eu sei que tem hora que não dá para continuar sozinho, mas eu acho que estão tirando a oportunidade de desenvolvimento infantil através da medicação. E o que acontece também, Dani, é a automedicação, né? Às vezes o médico passa uma dose, vai lá e aumenta, ou diminui, ou tira, ou muda o remédio sem prescrição. Você falou uma coisa Exatamente. que eu observo muito no acolhimento, é essa questão da automedicação, tira, põe, aumenta, e não espera também o tempo, O o tempo, prazo da medicação fazer o efeito. Eu observo isso bastante mesmo. eu tenho muitos casos de mães que vão atrás querendo medicação, aí dá a medicação, não espera o tempo, já aumenta a dose, se não acha que a dose está alta, já abaixa. É uma ansiedade natural, a gente entende isso nas mães, até nas terapias também, elas ficam muito ansiosas. Outro dia eu estava conversando com uma mãe, ela falou assim, meu filho está fazendo a fono, mas eu não estou vendo progresso. Eu falei, calma, eu entendo toda essa ansiedade sua, eu entendo perfeitamente, mas você tem que ter um pouquinho de calma, senão você vai levar essa ansiedade para o seu filho e para profissional também. E aí ninguém vai ver progresso de forma nenhuma. Então, eu acho que, eu não sei se eu poderia falar um círculo, né, vicioso, essa questão da ansiedade. A mãe está ansiosa, quer ver o resultado logo, pressiona o filho, fala assim, fala, isso aqui é água, é água, é água, é copo, é copo. Aí o filho já não quer nem saber disso, por exemplo, para repetir na questão da fono, né? E aí a mãe vai, meu filho não está falando, e aí? Né? É muito complicado, a gente tem que fazer um trabalho grande É, para acalmar, para nos acalmarmos em todos os sentidos e para que as terapias tenham sucesso. é verdade. É uma ansiedade geral em todos os sentidos, né, das mães. Foi o que eu falei ontem com a Juliana. Não sei se você estava assistindo a hora que a Ju estava falando. Eu sempre tive esse suporte de quem atendia o Pedro, porque eu sou muito questionadora. Então, eu fico perguntando, mas por que está fazendo isso? Qual que é o objetivo disso? Eu quero entender qual que é o processo. E aí, mas essa é uma característica minha, né? Então, assim, eu não posso cobrar que o outro também seja, mas eu sempre acho que se a gente tem um profissional que a gente confia, igual eu vejo muita gente mudando de terapeuta e mudando e mudando, às vezes por questões de plano de saúde, que a gente sabe que não tem jeito, e às vezes porque quer aquele resultado, sim. A Juliana tá com o PD há 10 anos. Há 10 anos. Então, assim, ela conhece, a médica do Pedro está com ele há 16 anos, que é a idade que ele tem. Então, quer dizer, olha o nível de conhecimento que elas têm do desenvolvimento do Pedro, Dele. né? Então, assim, a médica do Pedro, se eu ligar para ela e falar assim, André, aconteceu isso, isso e isso, na hora ela sabe o que fazer. E agora, assim, o Pedro não usa mais medicação. O Pedro é um menino de nível 2 de suporte. Ele não tem uma medicação, assim, controlada que ele use, não tem. E ele vai ao médico uma vez ao ano. Mas é um menino que sempre teve terapia. Ele sempre teve a oportunidade terapêutica, ele teve a oportunidade de vivências, né? Então, assim,
Eu acho que é por isso que todo dia eu recomeço. Todo dia eu penso em desistir, todo dia eu recomeço. Porque é isso, sabe? Que a gente possa oferecer para os outros o que os nossos têm, o que os Uhum. nossos conseguem, né? Eu fico muito, isso me inquieta muito, sabe? Eu acho que é por isso que a gente desiste, mas começa de novo. Então, Sara, obrigada pela sua Nada, colaboração, Dani. obrigada pela sua colaboração, obrigada pelo seu carinho com a Espero ter gente. ajudado um pouquinho aí, contribuído um Muito, pouquinho. muito. A integração sensorial é muito importante e eu acho que a gente só tem a crescer quando a gente fala de assuntos tão importantes dentro do autismo. E uma delas é a integração sensorial, sem dúvida. A Inês está falando aqui, ó. Eu sempre fui muito resistente à medicação, mas Gabriel melhorou muito. Conseguiu organizar a fala. Antes só falava palavras soltas, sem conexão. Sim, o Pedro teve o momento dele de usar medicação também, porque era inviável. Era inviável. Ele estava num nível de explosões que ele não conseguia aprender, ele não conseguia fazer nada. Ele não conseguia fazer nada. Então, assim, o que eu penso é sobre esse olhar para o outro, porque quando eu sinalizei para a médica do Pedro, e tem isso também, ela me ouve, ela sempre me ouviu. E quando eu sinalizei para ela que eu achava que a medicação estava fazendo mal para o Pedro, ela falou: então vamos começar a tirar. Vamos tirar e vamos ver até onde ele vai. Qualquer coisa a gente entra com outra. Ela já tinha um segundo plano, né? E assim, vamos tentar para ver onde ele vai. E foi assim, não foi fácil, foi muito difícil. Tinha dia que eu tinha vontade de dar o remédio para ele, porque eu não estava aguentando, mas era uma questão minha, né? E provavelmente ele também não estava aguentando. Mas tem hora que é necessário, não tenho dúvida disso. É bom deixar até claro, né, que eu também não sou contra a medicação. Eu acho que quando bem indicada, ela é muito muito boa para a criança, né? Porque é um conjunto. Se a criança precisa da medicação e tá sem, ela não vai aproveitar a terapia o tanto que ela precisa, né? Mas assim, É, a gente ter um outro olhar, né? Porque igual no meu caso aqui que eu vim falar da integração sensorial, a gente não consegue olhar e falar assim, nossa, isso é uma dificuldade sensorial. Muitas vezes a gente vai notar essas dificuldades pelo comportamento da criança associado às avaliações, né? Então vão surgir como queixa de comportamento, de agitação, de uhum, criança que se arrisca muito, né? De criança que fica lá cutucando o machucado, por estereotipias também. E aí, às vezes, a gente já vai direto buscando uma medicação, sendo que uma terapia iria ajudar a criança. isso mesmo. Obrigada, viu, Sara? Nada. Eu estava ouvindo a Sara falar aí, né? E lembrando também da minha infância. E, e eu, assim, minha mãe até brinca que eu só assistia televisão de cabeça para baixo, deitado no sofá, entortando a coluna toda. Hoje, até hoje, quando eu trabalho, eu sento direitinho, quando eu vou ver, eu tô completamente deitado na cadeira e nem percebo, sabe? Assim, eu vou escorregando, escorregando. Andando em casa, eu trombo nas bordas das portas, tudo, porque eu acho que eu não consigo ver a distância certinho. Então, às vezes, eu já vou no automático e bato. E eu sempre machuco e eu sempre trombo. Bato em porta de vidro fechada. Então, eu tenho uma questão assim de trombar muito forte. E a vida inteira eu bati a cabeça nos lugares. E até hoje eu bato a cabeça. Eu já dei muito ponto na cabeça, de tanto bater. Então, acho que eu sou muito desengonçado, assim, tá? E, e, e eu tenho uma questão sensorial muito forte com luz, som e cheiro. Então, qualquer cheiro, eu espirro e fico o dia inteiro espirrando. É, ontem eu estava falando, né, dessa parte das texturas das comidas, que eu tenho nojo, às vezes, essa minha parte sensorial, ela é, ela é muito aguçada, tá? Então, à medida que você foi falando aí, eu fui falando, "Nó", só que eu tenho o diagnóstico de transtorno de processamento sensorial. Se eu não tivesse, eu ia falar, não, muito disso aí. Mas é impressionante como que
é muito evidente, assim, sabe? Pelo menos em mim, assim, dessas coisas, assim, tanto dessa parte vestibular quanto essa parte de sensorial mesmo, até de encostar, de toque, né? Tátil, né? Eu não gosto muito de encostar, me dá um nervoso, assim. Eu não sei o que que é, não sei explicar, mas hoje eu sei que é muito dessa questão sensorial, né? Então, eu acho que é muito carregado, assim, principalmente nas pessoas autistas, que a gente discute nos grupos, e eu vejo que quase todo mundo tem. Se não for todo mundo, sabe? Todo mundo reclama de alguma coisa sensorial. E uma coisa que eu tenho muito também é sinestesia, sabe? Às vezes, se eu vejo uma coisa, ou eu sinto gosto, ou eu sinto cheiro da coisa. Se eu já provei uma vez, parece que ela fica. Então, até das pessoas mesmo, às vezes, quando eu vejo a foto de uma pessoa, tudo, eu sinto cheiro dessa pessoa. Parece que fica guardado no meu cérebro, assim, e aí faz essa conexão, sabe? É uma coisa que sempre me intrigou muito. Aí eu vejo que tem muito dessa questão sensorial. E aí eu fui pensando aqui na medida que eu ia falando. Era isso. O Bruno comentou aí da questão da tonicidade muscular e tudo, mas você falando também, eu estava me encaixando, né? Porque eu também sou igual ao Bruno, vou sentando, vou caindo, quem está observando esse tempo todo aqui pelo vídeo, desde segunda-feira, toda hora eu estou mexendo, deixei para trás, para frente, acerto. Eu sou péssima também nessa questão postural, nessa tonicidade. A hora que você começou a falar, eu falei assim: olha, eu aí. Dani, parece que tem mais mensagem aí, não tem? A Larissa colocou aqui. Também saio batendo nas quinas e portas, muito desajeitada. E a sensibilidade auditiva, olfativa e resistência à dor. Aqui em casa todo mundo tem. A família inteira tem um pacotinho. Eu tenho um pacotão, né, Dani?